primeira aula nós falamos sobre o controle e eliminação de vetores. Agora, nesse momento, nós vamos falar sobre o controle e eliminação dos roedores, tá? Nossa disciplina é higiene do trabalho e saneamento do meio. Vamos falar do controle e eliminação dos roedores. Bom, pessoal, o combate aos roedores sinantrópicos repousa hoje e cada vez mais sobre o conhecimento de sua biologia, de seus hábitos comportamentais, as suas habilidades e a capacidade física. Apoiando nessa situação também no exame e no conhecimento do meio ambiente, onde esses roedores eles serão combatidos e estão localizados. Com base nesses conhecimentos, os métodos de controle dos roedores eles evoluíram muito na segunda metade do século XX, a partir do advento dos raticidas anticoagulantes, até constituir o que convencionou o denominado de manejo integrado, né? O manejo integrado dos roedores, como vocês veem nessa imagem aqui, né? Sobre essa tríade que constitui no manejo integrado dos roedores. Basicamente, o manejo integrado é um termo abrangente que compreende um conjunto de ações voltadas para a praga a ser combatida, né? Mas também sobre o meio ambiente que o cerca, praticada de forma concomitante, né? Permitindo a obtenção do efeito de controle ou até mesmo a erradicação. O manejo integrado, um conceito originalmente criado para combater a praga de lavouras, por exemplo, ela foi se adaptando perfeitamente ao combate das pragas urbanas também, incluindo esses roedores, tá? Em qualquer sistema de manejo integrado, as suas ações devem ser estudadas e conduzidas de forma tal que os custos sejam os menores possíveis e os riscos envolvidos sejam minimizados para a biodiversidade, especialmente o homem, e para os demais componentes do meio ambiente. Observe essa tríade que inclui o manejo integrado dos roedores. Nós temos que fazer medidas preventivas, medidas corretivas e medidas de eliminação, que o conjunto desses três, ele faz o manejo integrado desses roedores, tá? Basicamente, todas as espécies desses organismos vivos, né, eles possuem uma habilidade inerente para a reprodução e a garantia da perpetuação dessa espécie. Os fatores que tendem a limitar essas características reprodutiva natural pode ser chamado genericamente de fatores controladores, tá? A população de uma dada espécie, de um dado lugar, num dado momento, é um resultado da interação dessas forças opostas, sua capacidade reprodutiva e os fatores que controlam essa espécie, tá? Então, basicamente, a remoção ou a limitação das fontes de alimento disponíveis em território, por exemplo, é uma medida de manejo integrado. Diminuir ou mesmo suprir-lhes as fontes de água e outras fontes de, outro fator controlador, basicamente, tá? Eliminar possíveis abrigos das espécies alvos, pode ser criar dificuldade de intransponíveis para alguns desses roedores. Basicamente, toda e qualquer medida que lhes dificulte a vida, né, pode por si só causar um impacto bastante forte nas populações desses roedores. Se a esse manejo for adicionado uma forma de combate direto, né, que são os métodos químicos ou físicos, buscando eliminar os roedores já existentes, a resultante será um controle mais prolongado e eventualmente até permanente desse problema. Então, agora nós vamos falar do manejo integrado dos roedores, que pressupõe uma série sucessiva de 5 fases distintas, que é a inspeção, identificação, as medidas corretivas e preventivas, né, e a desratização. Bom, pessoal, esses são os itens que nós vamos falar aqui, que pressupõem as séries sucessivas, né, das fases distintas para poder fazer esse manejo integrado desses roedores aqui. Nós vamos falar da inspeção, da identificação, das medidas preventivas e corretivas, que é a antirratização e a desratização, além da avaliação e do monitoramento. Bom, pessoal, sobre a inspeção em si, inicialmente a área problema, né, a área problema ela deve ser examinada
em busca de dados e informações sobre a situação, né, tal como o tipo do ambiente, né, como é que esse local onde, onde essa infestação está ocorrendo, né, se a área for construída ou se a área é livre ou a céu aberto em sua extensão, o que naquele ambiente estaria garantindo e facilitando a instalação desses roedores, a proliferação desses roedores, o que que tem de benefício para o aumento desses roedores naquele local, o tipo de utilização e que é dado a esse ambiente, né? A forma e a frequência de uso, os horários, né? A busca de focos, né? A concentração e a dispersão em si, tá? A finalidade desse exame inicial é um melhor conhecimento do conjunto de ambientes, infestado ou não, onde a atuação deve ocorrer. Serve para reunir dados necessários e indispensáveis ao planejamento das ações. Na identificação da espécie em si, a identificação da espécie ou espécies, né, infestantes na área alvo é uma necessidade absoluta, porque ao identificar-se, né, qual é o roedor problema, qual é esse roedor problema, automaticamente a gente obtém uma série preciosa de informações sobre a sua biologia, os hábitos e as habilidades deles, tá? Né, como está escrito aqui. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Basicamente, esses conhecimentos eles são indispensáveis para facilitar sobremaneira o planejamento das ações de controle que nós temos que fazer. Essa identificação basicamente pode ser feita, né? Poderá ser feita sempre que possível essa identificação, que permita uma avaliação prévia da intensidade dessa infestação. O planejamento ele será mais basicamente acurado, principalmente nas espécies de cálculo sobre o volume de raticidas a serem utilizados, tá bom? Por isso que é muito importante fazer essa identificação pelos exames das características físicas de uma espécie recolhida naquela área. Se um exemplar não tiver disponível, o exemplo das inúmeras fezes, por exemplo, facilmente encontradas nessas áreas, elas podem permitir o diagnóstico no caso das espécies naquele local, tá? Bom, sobre as medidas de controle e de preventivas e corretivas, né, que é a antirratização, basicamente ele é um conjunto de medidas preventivas que eu vou fazer e corretivas, né, que eu vou corrigir, que é adotada no meio ambiente, que visa impedir ou dificultar a implantação e a expansão de novas colônias e roedores, tá? Examinando o ambiente, identificada a espécie, tá? Basicamente, tem-se condições de apontar as razões da ocorrência daquela infestação, de onde vem, para onde elas estão indo, esses ratos, por onde passa e circula, o que busca também, né? E do que eles estão se alimentando e onde é que é a ninhada deles. Com base nesses dados, pode-se apontar as medidas que, no conjunto, sejam capazes de interferir na instalação, sobrevivência e livre proliferação dos roedores infestantes naquela área. Basicamente, algumas medidas corretivas no meio ambiente, elas visam a retirada de certas condições que basicamente estão facilitando a infestação daqueles roedores. Nós temos como, por exemplo, um manejo adequado do lixo, com melhor acondicionamento, né? Locais de disposição e transporte apropriado, protegido dos roedores, porque basicamente o lixo doméstico ele deve ser acondicionado em latões tampados para que que não sejam acessados pelos roedores. Se forem, no entanto, acondicionados em sacos plásticos, estes não devem ser deixados nas calçadas, ao nível de um piso, à espera do caminhão do coletor. Eles devem ser dispostos sobre anteparos, né, apropriados que os mantenham longe do solo ou sobre o muro da residência.
se estes forem de uma altura que permita ser recolhido manualmente pelo gari, tá? Os vazadouros do lixo coletado pelo serviço público, eles devem ser operados como aterros sanitários e não como depósito a céu aberto, conhecidos como lixões, como a gente já falou um tempo atrás sobre o destino final do lixo. Bom, nós temos o reparo de danos estruturais que possam estar servindo de vias de acesso a esses roedores, né? Em alguns locais podem ter, digamos assim, locais que facilitam o acesso desses roedores. É importante também saber fazer as medidas corretivas na modificação de vias de acessos naturais eventualmente existentes já naquele local, né? Que é muito fácil de ter esconderijo de rato e eles carregar esse alimento para esses locais. Bom, nós também temos a questão da remoção dos entulhos, né, e os materiais inservíveis, que possam estar servindo também de abrigos aos roedores, né, que é cama velha, quer dizer, colchão velho, né, sofá velho. Esses locais de entulho, eles podem ser também local propenso à acumulação de roedores, tá? Porque muitas vezes acabam misturando o lixo doméstico com esses tipos de lixo de entulho. Por isso que é interessante saber na sua cidade qual é o período em que os carros do entulho vai estar passando para recolher, para poder colocar esse entulho lá fora. Também nós temos a questão da canalização de córregos a céu aberto, né? Que é por si só uma medida que dificulta extraordinariamente a instalação de ratazanas, basicamente, nas barrancas de suas margens, que é muito comum nessa região, por ter água, que é uma fonte, né, vital para a proliferação desses animais, né? Que, como sabemos, da mesma forma que os humanos precisam da água, esses roedores também vão precisar para continuar se proliferando, tá? Bom, pessoal, a desratização basicamente é a utilização de processos capazes de produzir a eliminação física desses roedores infestantes, tá? O objetivo, basicamente, para ser atingido, especialmente quando a manifestação ela é inicial ou de grau leve ou moderado, tá? Por meio de processos mecânicos, que a gente também chama de físico, como as ratoeiras, as armadilhas e outros dispositivos de captura, tá bom? O uso dos aparelhos de ultrassom e eletromagnético ele não é muito recomendado se for em larga escala, em virtude do seu limitado potencial de ação e também ele tem devido ao custo dele, da manutenção dele, tá? As armadilhas colantes, ele é muito eficaz nos camundongos, tá? Ele é muito relativo no sucesso contra os camundongos. E outros não comensais de igual porte desses camundongos, mas sofrem restrições de caráter humanitário, em virtude da lenta agonia em que o animal capturado é submetido, tá? Aí nós temos também outras formas de obter a eliminação dos roedores infestantes, que é por meio de processos químicos, tá? E onde são utilizadas substâncias que a gente chama genericamente de raticidas, né? Embora fosse mais apropriado chamá-las de rodenticistas, viu? Em outro mundo, né, quer dizer, perdão, em todo o mundo, basicamente, o grupo químico mais utilizado como raticida são os anticoagulantes, né? Os mais utilizados são os anticoagulantes. Por quê? Por ser muito eficazes, né? E a questão do seu baixo custo, além de possuírem razoáveis margens de segurança no seu uso. Acima de tudo, a existência de antídotos confiáveis também. E a gente tem essa imagem aqui que mostra, por exemplo, uma armadilha mecânica também aqui, que é uma ratoeira, tá? Bom, pessoal, na questão do monitoramento, que é a derradeira fase de um manejo integrado voltado para os roedores, que é a avaliação dos resultados, com um acompanhamento posterior, né, para evitar seu recrudescimento, né? É importante, né, a reinspeções, né, periódicas dessa área que devem ser programadas e executadas por pessoas treinadas, tá? Basicamente, que essas pessoas devem ter a capacidade,
de uma simples inspeção identificar os clássicos sinais da presença de roedores, tá? Por exemplo, materiais ruídos, trilhas, manchas de gorduras e até mesmo fezes desses animais, desses roedores. Existem alguns pequenos, digamos assim, pequenas formas de verificar essa situação, se há presença desses roedores, que são pequenos segmentos de tábuas planas polvilhadas com talco, né? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui de talco, que se colocada nos pontos mais prováveis de circulação desses roedores, eles vão evidenciar claramente as suas pegadinhas, suas pegadas, e deflagrarão assim a intensificação do programa de controle. O manejo integrado dos roedores é o método mais eficaz para se atingir esse nível de controle e até a erradicação de uma infestação murina, tá? Porque o combate dos roedores em 3 frentes ao mesmo tempo, por meio de medidas preventivas, medidas corretivas do meio ambiente e da eliminação desses roedores já instalados na área, ok? Em relação a isso, como todo método, não é infalível, né? E é fortemente dependente das ações de seus executores, ou seja, requer atenção e especialização no assunto, além da participação efetiva da comunidade envolvida. Por isso que há empresas específicas para trabalhar sobre essa área de desratização, desinsetização, viu? E aí é muito importante entender que eles são de obrigação da empresa, basicamente, está adequando de acordo com a vigilância sanitária, tá? Então, assim nós vamos finalizando o conteúdo sobre a eliminação e o controle de roedores. Não se esqueça de curtir o nosso canal, viu? E se inscrever aí, viu? Bons estudos e muito obrigada!